Olá, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos seguidores aqui da plataforma YouTube, Facebook, Instagram. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma programação do programa Conexão Gospel. Eu sou o pastor Cláudio e estou aqui para trazer hoje uma palavra de Deus para o seu coração. Acredito que no tempo que estamos vivendo, é preciso buscar urgentemente a presença do Eterno, porque estamos vivendo tempos difíceis, tempos de tribulação, de guerras, rumores de guerra, fomes, pestes, pandemias e etc. Então nós sabemos que isso haveria de vir, porque o Senhor Jesus já advertia e o Senhor Deus também já advertia com relação aos tempos vindouros, aos tempos apocalípticos. Então é preciso que entendamos que sem Deus não dá, sem Jesus não dá. E eu quero falar com você, meu amado, minha irmã, meu irmão, Igreja do Senhor, sobre a passagem de Jesus Cristo, sobre a fala de Jesus com relação ao chamado de Deus, ao chamado de Jesus para nós. Não só para crentes, mas para não crentes também, independente do seu credo religioso, independente da sua denominação, é preciso entender que a palavra do Senhor, o chamado de Deus, é para todos. Porém, ele diz, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Eu separei aqui a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 11, Mateus capítulo 11, versículo 25 em diante, que fala sobre o jugo de Jesus. Entenda a palavra de Deus, leia comigo. Você que está acompanhando pelo Facebook, nossos seguidores, é preciso acompanhar a palavra de Deus no livro de Mateus 11, 25 diz: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Assim diz a palavra do Senhor. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus, louvado seja Deus. Jesus está falando para uma multidão de pessoas, de discípulos, pessoas que estavam ali para ouvir os seus sermões, a sua palavra, o que ele tinha para dizer. Os versículos anteriores, de 20 ao 24, fala sobre algumas cidades que não se dobraram, que não aceitaram Jesus. E por isso Jesus começa falando sobre a importância de vir a Ele. Não é nós que precisamos ir a Ele, não Ele a nós, porque Ele já está pronto para nos acolher, para nos abençoar. Mas depende da nossa atitude, do nosso posicionamento. Então, o chamado de Deus é aquilo que ardeu no meu coração para hoje estar aqui mais uma vez trazendo a palavra de Deus. Há algum tempo nós passamos por uma turbulência financeira e uma turbulência também na família, mas nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É importante saber que o sofrimento, que o dia mau, o dia da aflição, o dia da angústia, esses dias, a gente sabe como servo de Deus, como crentes que somos, que é previsto.
O dia mau está escrito no Efésios 6:10 em diante, fala sobre esse dia mau. Para isso, nós precisamos estar revestido com a couraça da justiça, capacete da salvação, a espada do Espírito Santo, o escudo da fé. Isso quer dizer preparo, preparado para esse dia, preparado para as adversidades que surgem na frente. Muitos, no dia da adversidade, eles fogem como Jonas fugiu. Eles não colocam em evidência a sua fé. A sua fé é provada. Quase todos os dias a nossa fé é provada. E a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, aqui o Senhor Jesus está falando para essa multidão. O versículo 20, 21 diz, ai de ti, Coroazim, e ai de ti, Betsaida. São as cidades que rejeitaram Jesus. As cidades que viraram as costas. E ele diz, olha, haverá mais misericórdia para Sodoma, lembra de Sodoma, do que para ti. Porque aqueles que negam Jesus diante dos homens serão negados diante do Pai. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está dando uma condição de escolha para nós. Está mostrando que ele está pronto para nos receber, porque o caminho da salvação só existe um caminho, Jesus Cristo. Por intermédio dele, nós nos reconciliamos com o Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, porque estávamos mortos em nossos pecados. O salário do pecado é a morte. Então nós entendemos que sem Jesus não podemos nos reconciliar com Deus. E o caminho é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E a palavra de Deus, ela é o manual da vida. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada a tempo e fora de tempo. Quando ele diz, vinde a mim todos, é porque ele não faz acepção de pessoas para salvar, entenda. Deus não faz acepção de pessoas para salvação. Mas quando ele decide usar, escolher, ele separa. Ele prepara essa pessoa. Porque a Bíblia diz que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os seus escolhidos. Então, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprender dele, não é aprender do homem. O homem é um canal de Deus. O pastor, ele é um canal, ele é usado por Deus. Mas nós devemos estar diante e aprender sobre a palavra, examinando a palavra, buscando dentro da palavra se aquilo que o pastor está pregando, se aquilo que a igreja está trazendo, se condiz com aquilo que Deus está querendo ou Deus está falando. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A humildade precisa prevalecer dentro de nós. Jesus Cristo, Rei, dono do ouro e da prata, todo-poderoso, Senhor, ele veio na simplicidade. Ele nasceu em uma manjedoura. Então, por mais que ele tenha sido ovacionado pela humanidade, isso jamais subiu para sua cabeça como exaltação ou querer ser melhor que o Pai. Então, a humildade prevalece na vida daqueles que é chamado, que é escolhido por Deus. Essa breve reflexão é para mostrar para os irmãos que o chamado de Deus para aqueles que têm propósito, para aqueles que têm convicção da sua salvação, ainda que venha as tempestades, ainda que venha as lutas, não podemos se afastar da presença de Deus. Às vezes bate aquela vontade
né, de desistir, de parar no meio do caminho devido a tanta pressão espiritual, pressão às vezes de lideranças, pressão família, pressão financeira, pressão espiritual, emocional, problemas, N problemas nós passamos, mas a gente tendo um propósito, esse processo ele vai passar. Eu quero te dizer que o propósito de Deus, ele é maior, ele é melhor do que esse processo que você está passando, que eu estou passando. Porque quem não passa por prova, quem não passa por luta, quem não passa por adversidades na vida, porque é crente, agora tudo acabou os problemas. Não, os problemas vão existir, mas há uma diferença entre enfrentar o problema com Cristo e enfrentar os problemas sem Cristo. Lembra de quando os discípulos estavam no barco? Quando os discípulos estavam naquele barco, navegando, de repente vem uma tempestade. Só que dentro do barco, Jesus estava. Olha a diferença aí. Eles pensaram que Jesus tinha esquecido deles. Mas não, ele estava dentro do barco. Então, enfrentar a tempestade com Jesus no barco, pode ter certeza que esse barco não vai afundar. Amém? Esse barco vai continuar, porque o barco representa um ministério, um chamado, a sua igreja, o propósito de Deus na sua vida não vai parar, não vai afundar. Ainda que as tempestades venham, que tempestade hoje, na linguagem ou a representatividade, com relação ao que vivemos nos dias atuais. Tribulações, guerras, pressão, problema dentro de casa, com família, com esposa, com esposo, com filho, com irmãos, dentro da igreja, existem esses problemas, essas tempestades também. Vizinhos, talvez pessoas que não se alegram com a sua vitória, com a sua conquista, talvez pessoas que não entendeu a sua decisão, a sua escolha, talvez pessoas que não se alegram com isso, mas Deus se alegra quando você toma um posicionamento. E ainda que venham as tempestades, você não pode parar. Você não vai parar. Amém, igreja? Que Deus continue te dando força para que você entenda que esse processo é só um momento, é só um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Agora entenda o que Jesus fala aqui. Deus ocultou dos sábios e entendidos, irmãos, irmãs. Deus ocultou a palavra dele dos sábios, que se diziam sábios e entendidos, os escribas, fariseus, etc., doutores, que se diziam doutores da lei, e revelou aos pequeninos, pessoas sem nenhuma, talvez, eloquência ou doutorado, pescadores, cobradores de impostos, pessoas que estavam disponíveis para segui-lo, para aprender com ele. E quando ele diz, aprendei de mim, quando a gente aprende de Deus e tem relacionamento com Deus, esse aprendizagem está dentro de você. Satanás não vai tirar, não vai roubar, está dentro de você. Então, você é um escolhido de Deus. Continue firme nesse propósito. Quando ele começa falando, ele já começa falando primeiro com o Pai. Então, nosso relacionamento começa primeiro com o Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. Porque essa trindade que nos mantém em conexão direta com os céus. Os céus têm conexão direta, Pai, Filho e Espírito Santo, e com aqueles que o Pai quiser revelar. Então, os dons espirituais são revelados para aqueles que Deus quer revelar. Então, se Deus está usando alguém, Deus está talvez hoje me usando aqui
para levar essa mensagem até você. Receba essa palavra da parte de Deus. Receba essa palavra de motivação, de renovação para a sua fé. Para que você não venha esmorecer no seu propósito, no seu chamado. Não é fácil servir a Deus, porque as guerras vêm, as tempestades vêm, as acusações vêm, as pessoas às vezes querem olhar o seu passado e não ver o seu presente. Então nós construímos o agora para amanhã. E viva o agora diante do Senhor. Deixe Deus completar a obra que Ele começou. Porque Deus não faz obra pela metade. O projeto que Deus começou na sua vida, na sua casa, na sua família, Deus vai terminar. Talvez você está passando por uma luta na família, talvez alguém no hospital, alguém no presídio, mas creia no poder da palavra, creia no Deus que você serve. A palavra do Senhor diz, creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. É tempo de buscar ao Senhor. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ainda há tempo para que venhamos estar, renovados diante de Deus. E a reconciliação com Deus. Aqui o Senhor está falando para um povo que estavam debaixo do pecado, que rejeitaram Jesus. Muitos rejeitaram Jesus, não acreditam. Até hoje tem muitos que ainda não acreditam nem na palavra de Deus. Imagine em Deus. Mas não existe um mundo, um universo tão grande, tão maravilhoso, com tantas coisas tremendas, inexplicáveis, se acima disso não houvesse um poder supremo, um Senhor de todas as coisas, aquele que criou os céus e a terra, e a Bíblia e a ciência confirma isso. Por isso, nossa fé está no Senhor da glória, no Senhor Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo é o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa palavra vai chegar até você. E você não vai ficar só para você essa palavra, você vai compartilhar com alguém. Porque essa é a condição que temos hoje para ir mais longe. Aqui nós trazemos a palavra de Deus, nós ministramos a palavra de Deus. O programa Conexão Gospel tem esse objetivo de trazer também pessoas para testemunhar, falar daquilo que Deus fez em suas vidas, pessoas que foram libertas das drogas, pessoas que foram libertas do terreiro de macumba, pessoas que foram restauradas por Deus e hoje é próspero, hoje muitos são empresários. Então, nós temos esse objetivo, levar até você a informação da palavra de Deus, levar até você os testemunhos daqueles que foram transformados, sabe? E essa ferramenta hoje é aqui. Você precisa entender que as redes sociais hoje é uma ferramenta que nos ajuda a evangelizar. Então você em casa, recebendo essa palavra, eu creio, no final nós estaremos orando pela sua vida. No final nós estaremos intercedendo pela sua vida e consagrando a sua vida e a sua casa. Mas não fique só para você, já vai compartilhando essa mensagem. Já vai levando essa mensagem para mais longe, sabe? Se inscreva também em nosso canal, para que outras pessoas também sejam alcançadas. Você precisa compartilhar essa mensagem da parte de Deus. Porque é importante que venhamos levar a mensagem do Evangelho a toda criatura. E aquele que crer e for batizado será salvo. Eu lembro que no início da nossa caminhada com Deus não foi fácil. Tivemos que tomar um posicionamento diante de Deus. Tínhamos muitos amigos e muitos daqueles amigos que achávamos que eram amigos, eles viraram as costas.
Mas aqueles que são verdadeiros amigos, eles permanecem sendo amigos. Eles respeitam a sua escolha. Então, meu irmão, você que está em casa agora, talvez você está indeciso, talvez você está enfrentando a perseguição, calúnia, difamação, e você está na dúvida se continua, se desiste, se para, né, se volta para a igreja, se não volta, como vão lhe receber de novo na igreja. Então lembre que o filho pródigo, ele passou por todas essas dúvidas, ele passou por esse processo, mas ele caiu a ficha. Quando a ficha cai, não espere o tempo mau, o dia da dor, né? Toma uma decisão antes. A ficha caiu e ele tomou uma decisão. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado o teu filho. Faça-me de mim como um dos teus trabalhadores. Ele se humilha. Ele reconhece. Qual é a condição para ser aceito? É o reconhecimento. É a renúncia do nosso pecado. É o arrependimento diante de Deus e diante daquelas pessoas que nós ferimos ou que nós cometemos pecado contra elas. Ferimos essas pessoas. As nossas palavras podem ferir. As nossas atitudes podem até matar. Uma palavra, ela tem o poder da morte e da vida. Imagina o coração do pai quando o filho pediu a sua herança para ir embora. O pai ficou triste. O pai ficou triste. Mas ele entendeu que não poderia interferir na escolha do filho. Então Deus, ele não interfere nas nossas escolhas. Então o que talvez você esteja vivendo hoje, o que nós vivemos hoje, é resultado das nossas decisões, das nossas escolhas. Mas quando nós reconhecemos o caminho que estamos trilhando ou as coisas que estamos fazendo está dando errado. Por que está dando errado? Porque muitas vezes nós construímos as mesmas coisas o tempo todo. Não fazemos algo diferente para Deus. E quando nós tomamos uma decisão de fazer algo diferente para Deus, Deus é fiel e justo para nos acolher novamente. O pai, ao invés de virar as costas para o filho, o pai corre, abraça, beija, né, prepara uma festa, um banquete para aquele filho, porque ele disse: o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É festa no céu, meu amado. Quando a alma se arrepende, quando uma pessoa reconhece a sua falha, o seu pecado, e toma uma decisão e se arrepende. O arrependimento precisa ser genuíno, não remorso, porque o arrependimento genuíno, ele vai marcar a sua vida de uma forma a você não fazer mais aquilo que você fazia de errado. O arrependimento, o remorso, você vai se arrepender. Já parou para pensar quantas vezes discussão, talvez, palavras que ferem, ou pessoas que bebia, parou de beber, usava droga, parou de usar, aí diz: não, não vou usar mais, eu não vou fazer mais, eu não vou bater em fulano mais, eu não vou fazer isso mais, e dias depois ela passa a fazer de novo, né? Mas o arrependimento genuíno, ele é diferente, e é essa condição que Deus coloca diante de nós para que venhamos nos reconciliar de novo com Ele e que Deus possa ativar novamente o chamado que Ele tem para nós. O chamado de Deus é um só, o propósito de Deus é um só, mas aqueles que Deus levanta, por mais que eles tentem se afastar, Deus continua. Deus está vendo. Então, é hora de despertar para Deus. A igreja, hoje, como sempre foi, mas hoje,
Estamos vivendo tempos de ameaça. A igreja está sob uma pressão terrível. E nós precisamos nos levantar como líderes, como pastores, como igreja, né? E nós precisamos levantar pessoas de atitude, de posicionamento que venham guerrear espiritualmente, né? Pelo propósito da causa, a igreja, os princípios da igreja. Então volte e se some àqueles que são verdadeiramente escolhidos, homens e mulheres de Deus, que estarão na igreja, esperando você voltar. E a igreja tem um propósito, acolher. O acolhimento faz com que essa pessoa se sinta, né, bem, e ela vai ser renovada e vai ser um canal de bênção para outras vidas. E o seu testemunho vai atrair pessoas. Deus ainda faz milagres. Acredite nisso, em nome de Jesus. Lembre-se que Jonas, quando ele ouviu a voz de Deus e ele não entendeu o propósito, ele tomou decisão errada. Ele pegou o barco errado. Por quê? Porque ele queria pregar o que ele achava que era ele que deveria, do homem, da carne, da vontade dele. Jonas, está na Bíblia, ele foi para um lugar, um barco errado. Por isso o barco veio a tempestade, por isso que o barco quase afunda por causa de Jonas, né? Então, quando você toma uma decisão errada, não ouve o chamado de Deus, o propósito de Deus, pode ter certeza, a consequência vem. Até você entender, até a gente entender o propósito de Deus. Deus mandou pregar contra aqueles pecados, contra o que o povo estava fazendo. Por que eu estou trazendo essa reflexão? Porque está dentro do contexto. O chamado de Deus para Jonas é que ele pregasse o que Deus mandou e não o que ele queria pregar. Tem igreja que prega, e muito, mas muitas vezes são coisas que é do homem e não é de Deus. Então isso precisa ser revisto. Quando Jonas entendeu o propósito, depois de um processo de sofrimento, de ser engolido por uma baleia, de ficar 3 dias no ventre da baleia, olha só, no útero da baleia, sendo ali praticamente para ser destruído. Mas Deus não permitiu, porque lá dentro ele ainda estava orando. Ele se arrepende, ele reconhece a sua falha, ele reconhece o seu pecado. Ele reconhece a sua desobediência. E ele clama a Deus lá dentro. Não importa onde você está ou o que você fez. Se você se arrepender, se você clamar ao Senhor, a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, quando Jonas clama a Deus, Deus ouve a oração de Jonas. Deus ouve o clamor. E aquele que tomou a decisão errada foi vomitado de dentro da baleia. 3 dias depois. Porque Deus permite que passemos por isso? Para a glória dele. Talvez você esteja reclamando a vida que você está levando. Tem coisas que é permissão de Deus para que ele seja glorificado. Deus vai ser glorificado na sua vida através do que você está passando. Hoje, Deus pode mudar o quadro da sua história. Deus pode mudar a página da sua história. Deus pode virar. E isso pode dar uma guinada, depende de você. O que Deus está fazendo hoje é milagre, acredite. Jonas estava dentro do ventre da baleia. E ele foi vomitado vivo. 3 dias depois, para que se cumprisse um propósito de Deus e para que Jonas absolvesse o chamado, entendesse o chamado de Deus e fosse para aquela cidade onde tinha muitas pessoas incrédulas, até o rei era incrédulo,
não acreditavam, a cidade estava contaminada no pecado, na prostituição, sabe, na corrupção, pessoas se afastavam de Deus e o Deus mandou Jonas pregar contra isso. Mas que através da palavra e da pregação de Jonas, quando ele leva a palavra de Deus para aquela cidade, o que acontece? Até o rei se converte. Até o rei baixa um decreto para que toda a cidade, toda a província se rendesse. Ele faz um propósito de jejum, de oração, de pano de saco, em prol do Deus de Jonas. Eles idolatravam outros deuses. Eles adoravam outros deuses. Mas a partir do momento que Jonas prega sobre arrependimento, sobre Deus, sobre a palavra que o Senhor tinha mandado, a cidade se converte. E houve salvação para aquela cidade. Houve salvação para Jonas e haverá salvação para a sua casa também. Quando você tomar um posicionamento. Aqui já entra a questão liderança. Jonas está numa posição de liderança, é chamado de Deus, mas passou por uma fase de que ele queria fazer as coisas do jeito dele, e não é do nosso jeito que nós temos que fazer. Nós temos que ouvir a palavra de Deus e fazer do jeito que Deus mandou fazer, senão vai dar errado, não vai dar certo. Até que Deus possa, levantar você de novo, você que tem que tomar um posicionamento. Seja agora de oração, seja de um propósito, seja de uma atitude de voltar para a casa do Senhor, de voltar a ganhar almas para o Senhor. Quantos que realmente desistiram, se afastaram do caminho do Senhor, mas já ganhou tantas almas, já pregou na rua, já pregou o evangelho para tanta gente. Hoje nós temos esse local, esse lugar aqui para levar a palavra até você. E Deus está usando nesse momento para te dizer, volte, para te dizer, se levante, faça o ide do Senhor, porque Deus estará pronto para ser glorificado na sua vida. E eu te digo, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Muitos, talvez, quando vê a gente na prova, na provação, perguntam onde está o nosso Deus, onde está o teu Deus. Perguntaram para Jonas, perguntaram para Jó. Quantas pessoas, Davi também, perguntaram para Davi onde está o seu Deus. Então, quando a gente serve a Deus, a Bíblia diz que o justo, irmã Anne, viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, recuar, jamais. Temos que avançar. E avançar com Cristo. Sem Cristo, não dá. Sem Jesus, nada podeis fazer. Vamos ler essa palavra em João capítulo 15. Fala sobre a videira verdadeira e sobre os ramos. João capítulo 15, deixa eu ver se é isso mesmo aqui. A videira verdadeira. João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Você quer continuar dando fruto? Continue em Jesus Cristo. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Jesus fala a vós aqui com os discípulos. O discípulo estava com Jesus, estava o tempo todo ao lado de Jesus. E a palavra de Jesus, ele já tinha dentro dele. Então ele diz, vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, veja o que o versículo seguinte vai dizer. Se não estiverdes em mim, eu sou a videira, vós as varas.
quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. É como eu disse, sem Jesus não dá. Sem Jesus a gente não vai chegar a lugar nenhum. Sem Jesus não dá. Às vezes a gente pensa em parar. Talvez você já pensou em parar, pensou em desistir. Eu não aguento mais, é muita pressão, é muita responsabilidade. Eu não aguento, sabe, estar à frente da obra. Isso não é para mim, não é o meu chamado. E às vezes Deus está só olhando a sua atitude. E Deus está aguardando você tomar um posicionamento. Versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Oh glória! Se tiverdes em mim, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Então, há uma condição para Deus agir. Tem que estar nele, tem que estar em Cristo, tem que estar na palavra. Não basta apenas estar na igreja, é preciso ser igreja. É preciso estar na palavra de Deus, estar conectado com Deus. A palavra tem que ser o seu alimento diário. A palavra tem que estar dentro de você, a palavra de Deus que traz a mudança. E nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Há uma condição para nós, começar a dar fruto. E o que é dar fruto? Dar resultado. É ganhar almas também. É um dos mandamentos do Senhor Jesus, ide por todo mundo, pregar o evangelho, aquele que crê e for batizado será salvo. Então, mas há outros frutos, os frutos do Espírito, os frutos da mudança de vida, da transformação, os frutos que vai ser gerados a partir de você, fruto também do resultado daquilo que você está em Deus, a prosperidade espiritual, tudo aquilo que você precisa, Deus sabe. Mas para que esses frutos comecem a se evidenciar, é preciso que nós venhamos verdadeiramente estar conectados direto com Deus. Essa conexão e essa comunicação torna-se um relacionamento com Deus. Porque Deus não é aquele que nós só vai buscar quando precisa. Não, nós temos que buscar todos os dias, porque todos os dias Ele está conosco. Ele diz, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está com você. E você está com Deus? Versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo, ou seja, alegria, para que a alegria do Senhor esteja em nós e seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, esse texto, ele traz muito recurso dentro da palavra de Deus. E ele traz condições para nós dar resultado. Frutos do Espírito. Que fruto é esse? Às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas não perdoa, não ama, sabe? Está dentro da igreja, mas não consegue se relacionar com uma pessoa. Então, que amor é esse? Que mudança é essa? Está dentro da igreja, mas continua bebendo, continua se prostituindo, continua na corrupção. Que evangelho é esse? Que palavra é essa que você absorveu? Porque quando nós nos convertemos, converter-se é mudança de rota, é mudança de atitude, é mudança de posicionamento,
é mudança de amigos, de relacionamentos também. Os lugares que você frequentava antes de servir a Deus, não é o mesmo lugar que você vai frequentar quando você passar a servir a Deus. Porém, há uma condição. Depois que você está cheio de Deus, cheio da palavra, você pode até ir naquele roda de amigos, pregar o evangelho. Mostrar que o que Deus fez na sua vida pode fazer na vida deles também. Porque assim aconteceu comigo e com tantos outros que estão agora me ouvindo. Pastores, pastoras, apóstolos, missionárias, homens de Deus, né, pregadores do evangelho. Quantos pregadores jovens hoje nós conhecemos, trouxemos um aqui a semana passada, né, o irmão Felipe, grande pregador, homem de Deus, mas que foi um milagre de transformação na vida dele, porque vivia, né, cativo, vivia preso, espiritualmente preso na mão do adversário, mas foi liberto para a glória de Deus. Então, quantos jovens hoje está fazendo a diferença? Então, nós somos um canal de mudança. Nós somos esse agente de milagres. Através de você, como líder, como pastor, como homem de Deus, o canal de bênção está através da sua vida. Você lidera. E quando a gente deixa de liderar, quando a gente deixa de governar, o inimigo é quem vai governar. Nós não podemos negociar o chamado que é nosso com o adversário. Mas a nossa conexão tem que estar com Deus. Todos os dias o Senhor está presente na nossa vida. Mas é importante que nós estejamos também conectados com Ele, para que os frutos apareçam. Os frutos do amor, da bondade, benignidade, perdão, aquilo que está dentro de nós, para que os outros frutos não prevaleçam. Porque há uma situação que a nossa alma, ela tem sede de alguma coisa, ela tem vontade de alguma coisa, ela tem desejo de alguma coisa. Nós somos criados por Deus com uma condição, para adorá-lo e servi-lo e fazer a vontade dele. Romanos 12, versículo 2, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita vontade do Pai. É preciso transformar a nossa mente. Mas nós, muitas vezes, por esse vazio dentro de nós, irmão, a gente busca socorro. Quantas pessoas agora estão buscando preencher o seu vazio na bebida, preencher o seu vazio em alguém que não tem uma palavra que vai te levantar, que vai te transformar, que vai te botar para cima. Pelo contrário, às vezes você vai procurar alguém e esse alguém bota você mais para baixo ainda. Você leva uma ideia para alguém e esse alguém, ao invés de lhe motivar, lhe ajudar, não, essa pessoa vai lhe dizer, não vai dar certo. E como você vai saber se não vai dar certo se você não tentar? Eis-me aqui, glória a Deus, tentando e levando até você hoje essa mensagem de reflexão, essa mensagem de salvação, para que você entenda, você foi chamado, você é um escolhido. Ah, pastor, ainda não sou crente, mas Deus, Ele vai até você. Quando você dá um lugar para Deus, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então, amados, abra a porta do seu coração nesta hora. Abra a porta para que Deus entre no seu coração, na sua vida, na sua casa. Só entra quem você permitir. E quantas pessoas você tem abrido essa porta para essas pessoas entrar? E quantas decepções você já teve na vida? Por escolhas erradas, por decisões erradas. Hoje Deus está falando com você. Acorde, dê lugar para Deus te usar de novo. Dê lugar para Deus para que a salvação te alcance. Porque quando nós abrimos a porta do nosso entendimento, do nosso coração para a palavra de Deus,
porque somente através da palavra podemos alcançar a revelação e a libertação através da palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando é que nós vamos ser libertos? Quando conhecemos a palavra de Deus. É a palavra que vai libertar. E a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, amados, não há coisa melhor do que a nossa liberdade. Estamos vivendo em tempos em que pessoas estão sendo aprisionadas em casa por uma ideologia, né? Pessoas aprisionadas espiritualmente também, mas não tomam um posicionamento, não se levanta, não desperta, não usa a autoridade que está sobre você, porque a autoridade está sobre nós também. O poder da palavra está sobre nós. Determine e Deus se responsabilizará pelo restante. Faz a sua parte. Aquilo que cabe a você, a mim fazer, Deus não vai fazer. É nós que temos que fazer. É nós que temos que tomar um posicionamento. Quando foi que Deus agiu na vida de Jonas? Quando Jonas começou a fazer a parte dele. Fazer o certo. Nós precisamos fazer a nossa parte. E fazer enquanto há tempo. Buscai ao Senhor enquanto há tempo. Amém? Tome posse dessa palavra. Hoje eu creio que muitas pessoas estão sendo abençoadas, privilegiadas de receber esta mensagem da parte de Deus. Você que parou no meio do caminho, você que desistiu, você que abandonou o barco, pulou fora do barco, ainda há tempo também para você. Você que tomou decisões erradas e saiu da presença de Deus, volta para o caminho do Senhor enquanto há tempo. Porque do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Há prazeres momentâneos, há alegrias momentâneas, festas, curtições, amizades, amigos, dinheiro, fama, tudo isso vai passar. A Bíblia diz que o mundo passa, as coisas passam, tudo passa, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Então o propósito de Deus, ele permanece. Quando nós despertamos para ele, ele vai agir. E eu já profetizo na sua vida que Deus vai agir. Dentro da palavra, nós podemos determinar que o agir de Deus é lindo e vai acontecer quando você tomar um posicionamento. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, acorda enquanto é tempo. Deixe o Senhor te usar de novo. Deixe o Senhor, dê lugar para Deus trabalhar na sua vida mais uma vez. Você é escolhido, você é chamado. Mas a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Em meio a uma multidão ou em meio à sua casa, independente da quantidade de família, sempre Deus vai escolher alguém. E quem sabe esse alguém é você. É você que Deus chamou. Você, mulher de Deus, que é a coluna da casa. Você, homem, que é, sabe, o líder espiritual, o sacerdote da casa. Tome posse. Em nome de Jesus Cristo, não aceite perder o seu chamado, perder a sua família, perder a sua casa. Não, tome posse e se levante mais uma vez e determine: na minha casa quem reina é o Senhor Jesus. Na minha vida quem reina é o Senhor Jesus. O lugar que você for, Deus vai estar contigo. A atmosfera do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo vai estar contigo. Em nome do Senhor Jesus. Eu sei que tem muitas mães aí que têm chorado, têm clamado ao Senhor pela libertação do seu filho. Seu filho está no mundo ainda, está nas drogas, você tem lutado por ele, não desista. Não pare de lutar, não pare de orar, não pare de buscar o Senhor. Uma hora ele vai despertar, uma hora a ficha vai cair. Uma hora Deus vai agir igual agiu na vida de Paulo. Lembra? Paulo era muito resistente, homem rude, duro, perseguidor, matador. Mas uma hora ele caiu do cavalo.
uma hora Deus falou com ele diretamente. E quem convence o homem do pecado não somos nós, é o próprio Espírito Santo. Ele vai, uma hora, despertar para Deus. Então, mãe, não desista. Mãe, não pare. Não pare de orar pelo seu filho. Porque Deus vai libertar em nome de Jesus. E eu já oro, a minha oração é que Deus possa salvar a sua casa e a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o poder de Deus possa estar entrando na sua vida hoje. Que a palavra de Deus possa estar trazendo transformação na sua vida hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus vai entrar com providência. Mas você precisa dar lugar para Deus. Você precisa abrir o coração para o Senhor nessa noite, nesse dia, nessa hora. Independente de onde você estiver. Eu queria orar por você. Mas a oração, a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito seus efeitos, não é isso? A oração pode muito. A oração, ela traz resultados, ela traz milagres, ela traz transformação, ela liberta. A oração atrai o reino espiritual, atrai a presença de Deus. Então, dentro dessa palavra, para que os frutos do Espírito, para que você entenda o seu propósito, entenda o seu chamado, sabe? E volte mais uma vez a fazer como Deus mandou você fazer. Receba essa palavra da parte de Deus. Receba essa oração da parte de Deus. Eu sei que não é fácil servir ao Senhor nos tempos que estamos vivendo. Eu sei que não tem sido fácil para você, mulher de Deus, para você, homem de Deus, para você que está à frente de um ministério. Quantos pastores estão aí, né, sofrendo, estão aí desistindo, estão em depressão. Quantos líderes que estão com sequelas espirituais. Mas hoje, meu amado, eu quero me colocar diante de Deus para estar orando por você, para estar intercedendo pela sua vida, intercedendo pelo seu ministério, pela sua igreja. E eu creio que Deus vai, mais uma vez, e a glória da segunda será maior que a primeira. Eu creio que Deus vai multiplicar a unção sobre a sua vida, que Deus vai multiplicar as finanças na sua casa também, porque isso é de Deus também. Né? Deuteronômio capítulo 28 fala sobre a prosperidade também financeira e espiritual. Se ouvides e obedecedes, comereis o melhor dessa terra. Estarás por cima e não por baixo, serás cabeça e não cauda. Assim diz o Senhor. Emprestarás a muitos e não tomarás emprestado. Deuteronômio capítulo 28 está lá escrito. Então, a prosperidade espiritual e financeira também vai chegar na sua vida, para que você possa ter condição de fazer mais para Deus, mais para o reino de Deus. Inclusive, esse lugar é um lugar que Deus está preparando, que Deus está usando para abençoar vidas. Nós estamos aqui para ser um canal de bênção para você. Ajude essa obra em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você em nome de Jesus Cristo nesta hora, pedir ao Senhor que entre com providência. E eu queria consagrar aqui esta água hoje, e ao final estarei bebendo. Talvez você não esteja com condições de pegar um copo com água aí agora na sua casa, né? Mas se tiver, já pegue agora em nome de Jesus, porque nós estaremos orando aqui, consagrando com o óleo da unção do Espírito Santo, porque esse óleo também é a fé que move, é a fé que traz resultado. Mas o ato profético, o óleo, ele simboliza a presença do Espírito Santo. Então, o óleo consagrado ao Senhor, quando nós consagramos algo para Deus, através disso, Deus age, Deus opera, pelo poder da fé que você tem em Deus. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostardas, pedireis o que quiser, darás ordens a uma montanha, ergue-te daí para lá, e ela vai obedecer. Essa montanha pode ser o problema que você está enfrentando agora, sua casa, sua vida, sua família, problema espiritual, conjugal,
Não é fácil ser, talvez, a coluna da casa, ser um líder, ser o sacerdote. Não é fácil você que tem que levar a mensagem. Hoje estou aqui, mas você não sabe como é que é a nossa vida por trás dos bastidores. Você não sabe como é difícil. Mas quem tem chamado, meu amado, é ministrado pelo próprio Deus, o próprio Espírito Santo, ele que te ministra, ele que te motiva a permanecer. Porque tem hora que você precisa de uma palavra, de um conforto, de um abraço, e não existe. Somente Deus. É você e Deus. Então que nesta hora seja o próprio Espírito Santo que esteja visitando você, aonde você estiver, e te erguendo mais uma vez. E eu creio que o poder da palavra e o poder da oração vai levantar o doente, vai transformar a sua vida, em nome de Jesus. E ao tomar essa água depois da oração, eu profetizo em nome de Jesus, nós vamos estar consagrando esta água. Há um ato profético nesse momento. Nós faremos esse ato profético aqui diante de Deus e diante de você que está em casa. Então, em nome de Jesus Cristo, se você tem um copo com água, coloca aí agora, ao lado do seu monitor, ao lado da sua TV, ao lado do seu rádio, eu não sei onde, ou do seu celular, mas eu creio em uma coisa, no poder da oração. A oração pode muito, e a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós vamos orar a Deus, Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, Pai, entro na tua presença e agradeço, ó Pai, por essa mensagem de hoje. Creio que muitas são as pessoas que estão sendo abençoadas nesta hora, estão sendo alcançadas nesta hora. Meu Deus, a palavra foi pregada, mas o resultado quem vai trazer é o Senhor. Meu Deus, eu creio no poder da palavra, eu creio no poder da palavra e da oração. E que nessa hora o Senhor esteja, meu Pai, agora. Nós oramos diante de Ti, ó Deus, como sacerdote, como líder espiritual, como autoridade espiritual constituída pelo Senhor. Consagramos, ó Pai, este copo com água, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, a partir de agora, ao tomarmos desta água, ó Deus, o Senhor possa entrar com providência, curando, ó Deus, transformando vidas, ó Pai, pelo poder da fé que esta pessoa tem. Nós sabemos, ó Pai, que é a fé que move, ó Deus, é a fé que traz o resultado, que move o reino espiritual. Então nós oramos consagrando, meu Pai, esta água, esse copo com água, esta mãe que está em casa, esse pai, essa pessoa que vai tomar desta água. Deus, ao tomar, Pai, crendo no poder da Tua palavra, crendo no poder da oração, o câncer vai sair. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós consagramos a Ti, Pai, que toda maldição, ó Pai, vai sair em nome de Jesus. Meu Deus, porque não é o poder da palavra do homem, é o poder da palavra de Deus. E nós consagramos a Ti, meu Pai. Ó Deus, a água, Pai, que é representada também como a água da vida. Aquele que não toma, que tomar desta água nunca mais terá sede, assim diz o Senhor. Eu sou a água da vida. Ó Deus, nós cremos no poder também da palavra. Oramos consagrando ao Senhor que a partir de agora, ao tomar desta água, esta pessoa sinta algo diferente dentro dela e que o milagre possa acontecer. E ela vai dar testemunho daquilo que está sendo feito e liberado nesta hora. Em nome de Jesus, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se você acompanhou até agora, se você colocou o seu copo com água, você creu no poder da palavra, no poder da oração, tome comigo esta água e seja abençoado em nome de Jesus. Graças a Deus. Muito obrigado ao nosso Deus, porque creio que o Deus já fez,
já no reino espiritual, ele já liberou esse milagre para a sua vida. E eu profetizo que, a partir de hoje, a sua vida nunca mais será a mesma. Receba da parte de Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você que ficou conosco até agora. Obrigado pela sua companhia. Obrigado pela sua audiência. Continue compartilhando. Compartilhe esse vídeo, essa mensagem para outras pessoas. Inscreva-se no canal para que esse canal permaneça e alcance mais vidas. Quantas vidas estão sendo alcançadas e abençoadas, libertas através dessa ferramenta que é este canal aqui no YouTube. Então você pode ser também um patrocinador, alguém que vai ajudar de alguma forma, contribuindo de alguma forma. Aí do lado você vai ver o QR Code que pode ser utilizado para que você possa contribuir com uma oferta voluntária. Não estipulamos nenhum valor, é o seu coração quem vai falar. E Deus vai te abençoar. Eu creio que o poder da palavra, o poder da oração, já tocou o seu coração. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. E até o próximo programa Conexão Gospel, aqui com você, diretamente de Aracaju, Sergipe, Brasil. Deus abençoe, fiquem todos com Deus, que o Pai, Espírito Santo te console e fique contigo, hoje e sempre. Deus abençoe, forte abraço, até o próximo programa.